Olá, amigos. Hoje, quarta-feira, 16 de janeiro. Então, nós estamos aqui na transmissão da tarde, 5 horas da tarde, norte e nordeste, 6 horas da tarde, sul-sudeste e 8 horas da noite, Portugal. No nosso trabalho de hoje, nós vamos comentar sobre diversos aspectos que nós já demos as dicas antes, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre a importância da alimentação na nossa vida e no processo de transformação do alimento que consumimos, para que seus nutrientes sejam absorvidos pelo organismo e se tornem parte de nós mesmos. Lembram disso? Vocês lembrem disso? Que foi o trabalho que nós fizemos, que nós estamos fazendo, é uma das áreas de pesquisa que nós estamos fazendo atualmente, para que nós possamos estar por dentro de coisas que fazem bem à saúde nossa, né? Bom, então lá vamos nós. Nós falamos naquela época, na quarta-feira passada, do segundo cérebro, que é o cérebro entérico do intestino, com 500 milhões de neurônios. Lembram disso, né? Então, o cérebro do intestino, com 500 milhões de neurônios, nós comentamos sobre isso. Por quê? Porque esse é o cérebro que comanda todo o nosso processo digestivo e gera quase toda a serotonina que o nosso organismo precisa. Lembrem que nós comentamos, esse cérebro nosso, ou seja, essas redes neurais colocadas no intestino, eles geram cerca de 80% de toda a serotonina que nós precisamos. Ou seja, é praticamente e também quase a metade da dopamina que nós precisamos. Ou seja, é ele quem é o principal responsável pelo nosso bem-estar, porque serotonina e dopamina são exatamente o nosso bem-estar. Então, esse detalhe é importante nós lembrarmos, porque, oi Silvana, você já está aí assistindo, né? Esse detalhe é importante, por quê? Porque com isso nós sabemos a importância que tem esse chamado segundo cérebro, que é o cérebro do intestino. Tá? Ou seja, é exatamente a partir da nossa alimentação que esse segundo cérebro, como ele tem sido chamado, né, faz o seu magnífico trabalho de transformação do alimento e de transformação do alimento em nutrientes e aproveitamento desses nutrientes para que o nosso organismo funcione corretamente. Além disso, esse segundo cérebro provoca a geração dos mais importantes neurotransmissores que precisamos para o nosso bem-estar, como eu acabei de falar. A serotonina gera quase 80% dela e a dopamina, quase a metade da dopamina que nós precisamos. Gente, saber que devido a esse processo desse segundo cérebro, ou seja, na digestão, nós somos o que comemos, é uma coisa muito fácil de perceber. Então, qualquer um de nós percebe que aquela frase, nós somos o que comemos, está certíssima. Porque é exatamente o que nós comemos que é transformado em nós. O difícil, então, para todos nós é fácil entender isso. O difícil, e que me complica, e que eu fico muito preocupado, é entender a razão pela qual alguns profissionais médicos, cujo entendimento do processo biológico humano deveria ser muito superior a de qualquer leigo, chegaram ao ponto de dizer o seguinte, frase ouvida de uma médica: essa história de açúcar refinado, glúten, soja, leite, derivado do leite, fazerem mal ao autista, é tudo balela. Não tem comprovação científica nenhuma de nada disso. Afinal, a alimentação não tem nada a ver com transtornos, síndromes e tudo mais. Autismo a gente trata os sintomas com os medicamentos específicos e pronto. Rapaz,
quando vocês ouvirem essa declaração, sugiro perguntar a esse profissional se ele sabe ler. Caso ele saiba, me peça que eu envio. Só agora eu já estou aqui comigo 153 artigos científicos já publicados e mostrando todas essas evidências. Mas tem muito mais. No livro de Aderbal Sabra tem um monte a mais. No livro de todos os livros que falam sobre isso, tem até essas comprovações científicas que eles mesmos prepararam, publicaram nas revistas especializadas. Ou então, simplesmente recomende para esse profissional que ele se dedique a se informar melhor sobre a sua própria especialidade. Mas não nos livros padronizados que ele estudou na Faculdade de Medicina, que são livros padronizados pelos laboratórios farmacêuticos. Tá? Que ele leia, que ele se intere dos fatos da sua especialidade pelos artigos científicos reais, com autores de verdade. É fácil descobrir isso. Né? Entra nas universidades, no centro de pesquisa e procura saber. Porque os livros que chegam à Faculdade de Medicina, pelo que eu estou vendo, está complicado. Sim, porque eu estou falando de autores reais, porque até isso já foi mostrado por Peter Goethe. Lembre que eu falo dele de vez em quando, né? No seu livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Ele é um cientista dinamarquês. Eu vivo falando dele. Lá, ele mostra que há artigos produzidos pelos laboratórios com autores fantasmas, com a única finalidade de vender seus produtos aos incautos. Gente, se qualquer um de nós, leigos no assunto, não entendermos a razão pela qual as paredes intestinais dos autistas são mais permeáveis que as nossas e que, por causa disso, eles são mais sujeitos a intolerâncias alimentares que nós, e que, por causa dessas intolerâncias maior, as dietas com a retirada de algumas proteínas passa a ser o caminho mais rápido para a redução dos sintomas e assim conseguir que ele se torne uma pessoa praticamente normal, se nós leigos não entendermos isso, está totalmente normal. O anormal é quando esse não entendimento não é por nós leigos, é por algum profissional que estudou todo o funcionamento biológico do ser humano para poder tratá-lo na hora que ele abrir um consultório. Pois é, gente. Olha, desde 2013 já havia sido publicado na revista Child Psychology and Psychiatry uma pesquisa realizada pela doutora Deborah Fine, da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Essa pesquisa de 2013 foi financiada pelo Instituto Americano de Saúde Mental, onde eles ficaram surpresos pelo fato de diversos autistas terem praticamente eliminado todos os seus sintomas ao longo da sua vida, tornando-se pessoas perfeitamente normais. A pesquisa só não mostrou o tipo de tratamento que esses autistas tiveram e também as pesquisas não foram muito divulgadas. Foram inclusive boicotadas, já que o tratamento que esses autistas tiveram e que eles reduziram todos os sintomas não foi com o uso de medicamentos controlados, hoje recomendados, Rivotril, risperidona, fluoxetina, metilfenidato, etc. E que na realidade esses medicamentos apenas fazem a camuflagem dos sintomas e, além disso, reduzem a capacidade de desenvolvimento do autista, tanto na sua intelectualidade como nas suas habilidades. Não, esses autistas não estavam tomando esses medicamentos e por isso puderam se desenvolver intelectualmente e nas suas habilidades, e eles estavam sendo tratados com as terapias paralelas, que é o quê? Que você já sabe, eu falei vários vídeos falando sobre isso. É verificação se tem algum parasita, tratar o parasita, é verificar os níveis de vitamina, complementar as vitaminas, é verificar se tem intolerância alimentar, sempre tem, por causa da permeabilidade do intestino. Então, normalmente a intolerância alimentar é a leites derivados do leite, a glúten,
a soja, a farinhas e açúcares brancos refinados, etc. Coisa que a tal médica disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas tudo isso nós já comentamos no programa da semana passada, tá? Eu voltei a falar sobre isso apenas porque uma mãe de autista essa semana veio a- deixa eu resolver aqui. Ela veio na minha sala, né? E irritada por causa daquela declaração que eu falei há pouco, porque foi ela, essa médica, uma médica neurologista, que atendeu a filha dela. E a filha falou aquilo. Ela disse, eu li coisas sobre intolerância alimentar e tal. Não, isso é balela, nem pense nisso, não tem que tirar coisa nenhuma. Resultado, se ela for seguir a recomendação dessa médica, a filha dela não vai se desenvolver e vai ficar igual os autistas de 30 a 35 anos que são dependentes até hoje da família, né? Infelizmente, nós temos profissionais assim. É melhor dizer, eu não entendo de autismo. Procure outro médico. Mas estamos com uma falta de ética tremenda, né? Então, amigos, para nós não precisarmos comentar mais sobre tais fatos, vamos combinar. No momento em que algum profissional lhe disser que a alimentação nada tem a ver com saúde, troque imediatamente de profissional. Afinal, há profissionais de todos os tipos em todas as profissões. Lembrem que temos alguns assuntos em estudo, além desses, né, e que aos poucos nós vamos abordar cada um deles, não é só esse. Esse nós falamos na semana passada, tá? Quais são os principais assuntos que nós estamos em estudo e que nós vamos passando para vocês, tudo que tiver novo, recente nesse estudo? O que nós passamos na semana passada foi a neurobiologia das doenças mentais. Então, como vocês já sabem, porque nós conversamos na semana passada, possivelmente vai trazer a possibilidade de tratar até a depressão com um procedimento nutricional adequado, usando probióticos, pré-bióticos, dietas. A cada nova informação sobre esse estudo, nós vamos informar aqui a vocês, tá? O outro que nós vamos falar, já o início hoje, não tudo, mas o início hoje é sobre desequilíbrio hormonal. Nós vamos ver o quê? O estudo que está sendo feito por diversas pessoas, inclusive nós mesmos, é quais as causas do aumento do índice de crianças e de adolescentes apresentando desequilíbrio hormonal. Por que nós estamos preocupados com isso? Porque esse desequilíbrio tem trazido consequências psicológicas preocupantes, provocando um desentendimento intrapessoal acentuado. O que é isso? A pessoa não se entender, principalmente naquela faixa da adolescência. E por causa disso, tem levado crianças e adolescentes à prática da automutilação e, em alguns casos extremos, ao suicídio. Todos nós sabemos disso. Isso está acontecendo. Então, está muito perigoso. Nós temos que tomar alguma atitude em relação a isso. Então, esse é o nosso estudo que nós vamos começar a falar sobre ele hoje, tá? Outro assunto que nós não vamos falar hoje é sobre o cérebro cardíaco. Vou apenas descrever o que nós falaremos dele. O estudo é qual a verdadeira função das redes neurais existentes no coração, já que, embora elas possuam apenas 40 mil neurônios, elas produzem um campo magnético 5.000 vezes superior ao campo magnético gerado pelos 100 bilhões de neurônios existentes no cérebro craniano. Então, para a gente já ir se preparando para esse debate, para essa conversa, lembre que a proporção é a seguinte. No cérebro craniano, ou seja, aqui em cima, nós temos 100 bilhões de neurônios. No cérebro entérico, que é o segundo cérebro, o cérebro do intestino, nós temos 500 milhões de neurônios. No cérebro cardíaco, nós temos 40 mil neurônios. Então, vejam, vai de 100 bilhões no crânio, 500 milhões no intestino, 40 mil no coração. Tá? Então, isso é que nós vamos, então, discutir, conversar sobre esses efeitos já no próximo quarta-feira. Tá? Além desses três assuntos que nós estamos pesquisando, junto com uma série de colegas em diversas instituições de pesquisa, nós incluímos também aquela que vocês devem, quem assistiu o programa passado,
Ele está perguntando, cadê a vacina? É a vacina Nexvax 2. Essa vacina, nós estamos, não houve nenhum informação além da que eu passei na semana passada. Não temos nenhuma informação a mais. Por isso que eu não estou falando para vocês sobre isso. Na realidade, essa vacina pretende eliminar a intolerância ao glúten para os celíacos. Coisa que pode ser boa também para os autistas. Nós vamos ver. Vamos com calma para verificar como está o andamento dessa vacina Nexvax 2. Além disso, nós estamos pesquisando, estudando e preparando vários temas, lógico, para o treinamento parental. A primeira reunião de treinamento parental que nós vamos ter no IUP em Salvador é no dia 26, agora, 26 sábado, 26 de janeiro, daqui a 2 semanas, né? Dia 26 de janeiro, sábado, às 3 da tarde. Então, 26 de janeiro, sábado, às 3 da tarde, é a primeira reunião de treinamento parental lá no nosso colégio em Salvador. Nós estamos preparando também os temas da formação continuada docente. A primeira reunião da formação continuada docente já é na segunda-feira próxima. Nós vamos ter de segunda a sexta a nossa semana pedagógica. E na próxima segunda-feira, deixa eu ver no calendário aqui, dia 21. Na próxima segunda-feira, dia 21, nós já teremos o primeiro encontro nosso pela manhã, de 8 às 12, sobre a formação continuada docente. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar de cada um de nós. Como eu sempre procuro fazer, nós vamos verificar o que nós precisamos fazer conosco, individualmente, cada um na sua individualidade, para que todo mundo esteja bem resolvido consigo mesmo, para depois nós vermos o que nós pretendemos no nosso trabalho, quais são nossos objetivos na nossa profissão, para nós então vermos quais são os nossos objetivos com os nossos alunos. Esse é o primeiro dia, tá? Em seguida, nós temos os temas de orientação adolescente, que eu já estou passando em vídeos, né? Obviamente, nós já passamos a fase oral. Então, por quê? Porque o adolescente já tem que se preparar para que quando ele virar um adulto, resolver se constituir sua família, ele já tem noção do que é uma criança, como cuidar da criança, etc. Então, eu estou colocando todas essas orientações para o entendimento do bebê e da criança já para o adolescente. É óbvio que... Por que eu estou fazendo isso, né? Porque cada dia que passa, nós estamos tendo mais adolescentes grávidos, engravidando. Então, eles precisam saber para que nós tenhamos uma próxima geração com menos problema, né? Então, fiquem atentos a tudo isso, participem, enviando seus questionamentos, suas sugestões, etc., para que a gente possa, então, ir nos pontos mais importantes que estão sendo necessários, tá? Vamos, então, ao desequilíbrio hormonal, que é o que nós vamos começar a conversar hoje, tá? Então, o que é isso? Os hormônios produzidos pelo nosso organismo, eles são responsáveis, junto com os neurotransmissores, por grande parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas ansiedades, das nossas angústias e muito mais. Então, vejam só, aquilo que nós não fazemos ideia é que o nosso intestino tem cérebro e é ele que é responsável por isso. Então, se você está triste, está acabrunhado, está sem vontade de fazer as coisas, está ansioso, está angustiado, o cérebro que está comandando isso é o cérebro entérico. Ou seja, é o cérebro do intestino, ou seja, o que está sendo chamado por muitos como segundo cérebro. Pois bem, esse cérebro, então, durante o nosso desenvolvimento, desde o nascimento, esse cérebro exerce um importantíssimo papel no estímulo à formação e à programação de todas as nossas redes neurais. Reparem só como é importante esse cérebro entérico, tá? Lógico que existe uma programação original, biológica, né, em todas as nossas células, tá? Para que todas as formações ocorram no tempo certo, tá? Mas essas programações podem sofrer mudanças, podem sofrer desacertos por diversos motivos. Um deles
é o desequilíbrio na liberação dos neurotransmissores e o desequilíbrio hormonal, que a gente acabou de comentar sobre isso. Tá? Então, as causas mais prováveis para que esses desequilíbrios ocorram estão sendo identificadas em diversas coisas por aí. Tá? O uso continuado de algumas drogas, tanto lícitas como ilícitas, consumo de alimentos com excesso de hormônios, tipo carne de frango, carne de vaca, por exemplo, alimentos enlatados, bebidas em garrafa de policarbonato, cosméticos exagerados. Um deles, por exemplo, são os filtros solares. O protetor solar é um dos cosméticos que mais está sendo apontado nessas pesquisas. Não que se tenha uma comprovação científica já definida, porque esses estudos são recentes, mas pela maior incidência desse problema nas crianças que estão em locais que tem muito sol, nas crianças, adolescentes, jovens do Nordeste, Norte, etc., mais do que Sul e Sudeste. Então, como a diferença é o sol, e quem está no sol normalmente, pelas propagandas que se passa, está usando um filtro solar, a maioria das pessoas, então esse filtro solar, esse protetor solar, pode ser um dos principais perigos que está ocorrendo com isso. O que está ocorrendo na realidade é o quê? Foi feito exame de sangue, o exame de urina, aliás, no exame de urina de mais de 300 crianças e adolescentes. A faixa etária que se escolheu foi entre 6 e 14 anos, tá? Ou seja, pré-adolescente e adolescente. Os anos em que isso foi feito foi há pouco tempo, foi em 2012 e 2013 que esses exames de urina foram feitos. E o que se encontrou? Altos índices de disruptores endócrinos na urina de todos eles, mais quantidade nas crianças e adolescentes do Norte e Nordeste do que do Sul e Sudeste. Mas no Sul e Sudeste também foi encontrado. Esses disruptores endócrinos são exatamente os provocadores do desequilíbrio hormonal. E que no caso desse grupo da amostragem, que é pré-adolescente e adolescente, eles estão exatamente na época do seu desenvolvimento sexual, emocional e psíquico. Olha o perigo aí. Então, o desequilíbrio hormonal nessas crianças e nesses adolescentes, tá? Ele pode ser uma das causas do estado depressivo que tem levado à automutilação e ao suicídio. Esse é o grande problema. Quem é que está fazendo as pesquisas mais importantes sobre isso? Quem está fazendo as pesquisas mais importantes é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Um dos pesquisadores principais disso é o Bruno Alves Rocha. E entrei em contato com ele para saber como estão as pesquisas. Ele já me passou alguns estudos que eu já estou estudando para passar para vocês mais detalhes. E entre as coisas que o Bruno me falou, tá isso, ou seja, a presença de disruptores endócrinos na urina pode estar levando a nós entendermos que é o causador de todos esses problemas. Tá? Bom, esses disruptores, então, como eu falei, ele causa desequilíbrio hormonal nas crianças nessa época terrível do desenvolvimento sexual, emocional e psíquico. Né? Onde isso é mais encontrado? Então, uma coisa que todo mundo quer saber, todo mundo precisa saber, é onde essas coisas são mais encontradas para ver se a gente pode escapar desse problema. Então, vamos verificar o seguinte. Alimentos enlatados. Então, o que nós pudermos fugir, aliás, nós também, mas principalmente nossas crianças e nossos adolescentes, o que nós pudermos fazer com que eles fujam de alimentos enlatados, ótimo, nós já estamos dando um grande passo. Outra coisa, fast food. Fast food está cheio de componentes que podem provocar o desenvolvimento desses disruptores endócrinos. Então, o que puder evitar fast food, ótimo. Outra,
bebidas em garrafas plásticas. Então, é melhor passar para lata ou para vidro, porque garrafa plástica, esses polipropilenos, etc., da vida, elas também têm substâncias que desenvolvem disruptores endócrinos. Outra coisa é armazenar em recipientes plásticos, armazenar comida em recipientes plásticos. Terrível também, tá? Outra, aquecer alimento em recipientes plásticos, porque aí você está, além de tudo, está com o aquecimento provocando a liberação de substâncias que são características dessas substâncias plásticas. Outra, esse aí é muito importante, porque muita gente não percebe isso. Contato com a pele dos papéis térmicos. O que são os papéis térmicos? São aqueles recibos de caixa, aquele recibo de máquina de cartão, esses papeizinhos térmicos, eles também, em contato com a pele, eles passam para a pele os disruptores endócrinos. Tá? Outra coisa, cosméticos em geral, em exagero. Então, cosméticos em geral, usar muitos cosméticos é complicado, tá? Porque eles provocam isso. Outra coisa, o cosmético mais perigoso, segundo esses estudos, são exatamente os protetores solares. Então, o excesso de protetor solar é um perigo. A recomendação que é feita, né, é que, em vez de protetor solar, as pessoas passem a usar os protetores físicos, ou seja, chapéu, aquelas roupas especiais, camisa de manga comprida, né, especiais, aquelas coisas todas, porque aí já evita passar esse cosmético, que é o filtro solar, e que vai acabar, na criança e no adolescente, provocando um desequilíbrio hormonal que não é mole. Tá? E agora uma coisa chata para as crianças. Porque para as crianças, o que a gente tem? Criança adora brinquedo plástico, adora massa de modelar, adora ficar brincando em piso de PVC, que aliás é muito prático, né? Só tem uma coisa, tanto o piso de PVC como os brinquedos plásticos, como a massa de modelar, também estão provocando os disruptores endócrinos. Então aqui complicou um pouco, né? Logicamente, nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, bastante, com mais detalhes sobre isso. Eu devo fazer um vídeo rápido, de 10 minutos, só sobre isso, para dar todas as dicas possíveis e imaginárias. Para isso, eu já entrei em contato com o Bruno e já recebi 2 trabalhos dele sobre esse assunto, para que nós possamos estudar e divulgar para vocês. E nós vamos estar divulgando tanto o estudo de Bruno, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, como os demais estudos que nós já estamos entrando em contato nos institutos de pesquisa, inclusive na Academia de Ciências de Nova York, que é onde a gente tem mais facilidade de contato com os outros pesquisadores. Né? Então, o interessante é o seguinte, como é que essa coisa ocorre? Para quem é químico, biólogo, etc., e está interessado, o efeito no organismo é da seguinte forma, segundo os estudos de Bruno, né? Foi detetada a molécula 8-OHDG, que se origina na célula quando há danos no DNA. Ou seja, na realidade, todos esses alimentos, toda a garrafa plástica, protetor solar, etc., eles fazem com que o organismo, as células sintam como se estivesse quebrando o DNA. Então, ou fazendo algum dano no DNA. Por quê? Porque todos esses produtos, principalmente essas substâncias de se passar na pele, né? Tudo isso é químico. E uma substância química entrando em contato com a nossa pele, imediatamente vai ser detetada como algo que vai alterar aquela programação que já existe dentro do nosso organismo. O nosso organismo, ele fica o tempo todo se reequilibrando. Uma substância química externa dá um tumulto tremendo na identificação do que é isso. Entendeu? Isso é que a gente tem que tomar cuidado. Então, essa molécula, ela é detetada. Então, significa, as células acharam
que estão querendo danificá-las. Aí elas produzem essa molécula, que é justamente para se proteger, para proteger a célula. Só que essa molécula, ela provoca um estresse oxidativo. Então, logicamente, provocando o estresse oxidativo, faz com que o nosso organismo fique totalmente vulnerável a uma série de doenças, enfermidades, etc. Então, viram como a coisa é complicada? A coisa é complicada. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para evitar tudo isso, para que principalmente para nossas crianças, né? Porque quanto mais nova a pessoa, no caso de crianças e adolescentes e mais ainda crianças, pré-púberes, a situação é pior. E o mais chato disso tudo, isso é que eu gostaria de conversar com vocês, essa parte do nosso estudo de endocrinologia, né? O chato disso tudo é que os nossos adolescentes, eles... Nossos adolescentes, quando estão na fase da pré-adolescência, ou seja, até os 11 anos, início de 12 anos, por aí, né? Eles têm, o cérebro deles faz com que eles, isso eu já falei na parte sexual, quando eu converso sobre a orientação sexual, eu falo sobre isso. Então, o que acontece? A programação cerebral dos pré-adolescentes, das crianças e pré-adolescentes, é de maneira que ela procure sempre, a atração que ela sente é a atração lúdica. Essa atração lúdica é pela pessoa que tem um cérebro igual, com a mesma programação que ela. Ou seja, o menino procura menina, a menina procura menina. Por quê? Essa é uma atração lúdica para reforço das características sexuais, das suas características sexuais. Bom, as características de gênero, né? Quando passa para a adolescência, o que vai acontecer? Na passagem da adolescência, o desenvolvimento de todas as características sexuais tem início, que é justamente a puberdade. Nesse desenvolvimento das características sexuais, há uma inversão na programação cerebral, de maneira que a atração deixa de ser lúdica e passa a ser afetiva para um relacionamento afetivo e futuramente sexual. Então, a atração passa a ser por cérebro com características opostas à de cada um. Pois bem, esse é o processo normal estudado pelos biólogos, pelos neurobiólogos principalmente, e neuropsicólogos também. Um deles eu já publiquei vários artigos e estudos sobre alguns deles da Universidade de Oxford, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? E então esse é o caminho normal. Esse caminho normal é igual para todo mundo, ou seja, por exemplo, se a criança tem uma orientação sexual mais para a homossexualidade do que mais para a heterossexualidade, então durante todo aquele período pré-púbere, o seu cérebro procura se aproximar de meninas, se for um menino, né? E se for uma menina, procura se aproximar de meninos, para o reforço das características de gênero, já que o cérebro é quem manda na história, não é a conformação física. E na hora que passa a puberdade, inverte, aí o menino vai sentir atração por menino, a menina vai sentir atração por menina, caso a sua orientação sexual esteja mais para a homossexualidade do que para a heterossexualidade. Então, isso aí também não é para a gente falar agora, porque tem vídeo sobre isso, sobre a formação da personalidade sexual, etc. E meus alunos sabem que isso ocorre entre 0 e 60 dias após a fecundação, toda essa programação de orientação sexual, certo? Mas o que nos interessa agora não é isso. O que nos interessa agora é onde entra a depressão, onde entra o estado depressivo perigoso proveniente de uma disfunção hormonal, de um desequilíbrio hormonal. Entra justamente na falta de autoentendimento, na falta do entendimento intrapessoal, como nós falamos. Então, como é isso? Digamos, vamos dizer que a criança o menino tenha seu cérebro totalmente masculino, que nem sempre tem, e a menina tem o seu cérebro totalmente feminino.
para a gente não complicar. Então, veja, o menino. Aí o menino está lá nessa fase pré-puber ainda, 10, 11 anos, ou 9, 10, 11 anos, e ele está com um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal, possivelmente, esse ponto nós não chegamos ainda nesses estudos, possivelmente pode inverter o processo da atração lúdica. Se inverter o processo da atração lúdica, vai dar uma confusão nele que ele não vai saber se ele é menino, se ele é menina, não vai saber nada. Então, esse é um dos grandes perigos e que muita gente está se aproveitando disso e fazendo até cirurgia para mudar de sexo as crianças e depois, como vários, né? Depois de adultos se arrependeram e vários se suicidaram. O índice de suicídio de pessoas que fizeram essas coisas está cada vez, agora é que está aparecendo, né? Está cada vez maior. A gente nem sabia, porque isso era escondido da gente, porque o pessoal fazia questão de fazer essa propaganda de que a pessoa escolhe o sexo depois, etc. Mas, tudo bem, o que nos interessa é o quê? É evitar o suicídio, evitar a automutilação. O nosso problema, nossa preocupação, foco não é se a pessoa é gay, não é gay. Nosso foco é não deixar a pessoa se matar. Ou seja, não deixar a pessoa entrar num estado de depressão, estado depressivo ou depressão, começar a cometer automutilação, como muitos fizeram e tem muita gente fazendo ainda, e depois poder até se suicidar. A nossa preocupação é toda essa. Então, para evitar isso, um dos processos que nós temos que ter é exatamente esse de tomar um cuidado tremendo com o desequilíbrio hormonal. Então, nós não podemos mais brincar em serviço, nós temos que tomar bastante cuidado com o desequilíbrio hormonal. Tá? Bom, nós vamos voltar a falar de tudo isso. Deixa eu só lembrar para vocês quais são as coisas que nós temos que evitar. Tá? O máximo possível, evitar enlatados, evitar fast food, evitar beber bebidas em garrafas plásticas, evitar armazenar alimentos em recipientes plásticos, evitar aquecer alimentos em recipientes plásticos, evitar contato com a pele com aqueles papéis térmicos, que é recibos, etc., né? Recibos de máquina de cartão, aquela coisa toda. Diminuir bastante a utilização dos cosméticos, nada de ficar usando cosméticos todo dia, principalmente os filtros solares, protetores solares, que são os que mais estão provocando isso. E aí a sugestão é usar protetores físicos, chapéu, camisas, aquelas camisas ultravioleta, aquela coisa toda. Né? E para a criança, a gente passar a comprar brinquedos de madeira, gente, aqueles brinquedos que tinham antigamente. Aqui em Salvador, eu só encontrei um shopping, que é o Shopping Paralela, em que eu vi, tinha até duas, não sei quantas tem, nem sei se ainda tem, uma loja de brinquedos educativos. Aí tem um monte de brinquedo daqueles de madeira, disso, nada de plástico. Ou seja, se fugir do brinquedo, porque não, a criança mais velha não vai botar o plástico na boca, mas a criança pequena vai botar o plástico na boca. Então o perigo está aí, levar o brinquedinho para a boca. Massa de modelar também, porque ela leva para a boca, a criança pequena. Piso de PVC é outra coisa. Então o piso de PVC, que é super prático, ele também libera substâncias que não são convenientes. Então, feito e sabendo que essas coisas fazem mal, vamos então tentar evitar todas elas, tá? Isso é o que está aqui. Agora, então, visto isso, lembrando que nós vamos então falar sobre todos esses assuntos na medida que eles forem aparecendo, ou seja, forem surgindo mais alguma informação, lembrando que nós então temos aqueles assuntos, né, que nós estamos verificando aos poucos, para que vocês mandem suas sugestões. Neurobiologia das doenças mentais, continuamos nosso estudo, vamos continuar passando as informações. A vacina Nexvax 2, continuamos o estudo, vamos continuar passando informações para vocês.
A endocrinologia, ou seja, o desequilíbrio hormonal, vamos continuar passando todas as informações que nós recebemos sobre isso, inclusive contestações sobre isso. Sobre o coração, ou seja, qual a importância desse cérebro cardíaco, vamos falar na próxima quarta-feira, vai ser o tema principal. E os temas de treinamento parental e semana pedagógica. Como vocês já sabem, eu já falei, dia 21 agora, segunda-feira, 8 da manhã, nós começaremos no IUP Salvador a semana pedagógica e nesse primeiro dia, de 8 às 12, será autoentendimento. Autoentendimento, entendimento dos nossos objetivos, como nós estarmos bem resolvidos e daí em diante vamos procurar saber construir nossos objetivos e depois nossos objetivos em relação aos nossos alunos. Primeiro dia vai ser isso, tá? No sábado, dia 26, 3 da tarde, já é o treinamento parental. Então nós temos a primeira reunião de treinamento parental, sábado, dia 26, às 3 da tarde. Quem não for do colégio, tá? E quiser participar tanto da semana pedagógica, dessas palestras de semana pedagógica, como também da reunião de treinamento parental do sábado, dia 26, às 3 da tarde, entre em contato conosco para saber porque o espaço não é muito grande, né? Para que a gente possa ir registrando quem for entrando em contato e ver até quantas pessoas nós podemos receber. Mas ligue logo, reserve logo sua vaga lá, que eu faço questão. Tá? Professores, diretores, coordenadores de colégio nas proximidades do IUP podem ir tranquilamente. Eu lembro que os nossos treinamentos de professores e também treinamento de pais deve ser visto como um complemento para o seu colégio. Nós não estamos lá na Liberdade, no Largo do Tanque, para fazer concorrência com ninguém. Nós estamos ali para um ajudar o outro, no sentido de nós termos uma comunidade bem formada. E para nós termos uma comunidade bem formada, se todos nós, professores de todos os colégios próximos, estivermos unidos numa forma de realmente bem formar, aí o aluno nosso, que sai do nosso colégio, ao encontrar o aluno do outro colégio, não vai ter problema. Por isso que eu digo, nós estamos numa comunidade. Então, temos que acabar com essa história de concorrência. Tá? Eu estou lá pronto, recebo professores, dirigentes, coordenadores de qualquer colégio, mesmo que esteja até fazendo propaganda contra nós, não faz mal. Faço questão. E vamos agora ver o Oi, Elke. Boa tarde. Agora vamos ver qual é o nosso roteiro, lembrando que quem estiver numa dessas cidades, basta entrar em contato comigo, porque eu vou ter o início da noite livre. Não é a noite toda, porque eu tenho que dormir depois para viajar no dia seguinte. Mas eu estarei sempre com as noites a partir de 6 às 9, livre, tá? Então, vamos ver as cidades que eu estarei agora a partir de fevereiro, né? A partir do dia 2 de fevereiro. Então, 2 de fevereiro, sábado, Vitória da Conquista. 3 de fevereiro, domingo, Governador Valadares, em Minas Gerais. 4 de fevereiro, segunda, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Dia 5, terça-feira, em Campinas, em São Paulo. Dia 6, quarta-feira, Ponta Grossa, no Paraná. Dia 7, quinta-feira, Erechim, no Rio Grande do Sul. Dia 8, sexta-feira, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu ficarei até o dia 24, domingo, quando a previsão é 24, domingo, Curitiba, no Paraná, 25, segunda, Sorocaba, em São Paulo, 26, Niterói, no estado do Rio, 27, Campos, no estado do Rio, 28, Timóteo, em Minas Gerais, 1º de março, Vitória da Conquista,
na Bahia, e dia 2, Salvador, Bahia. Okay? Esse é o planejamento dessa maratona que nós vamos fazer. Aí o mês de março todo nós estaremos em Salvador. Assim, Silvana, Erechim será no dia 7 de fevereiro, né? 7 de fevereiro, eu devo chegar umas 4 horas, 3 4 horas da tarde. E no dia seguinte eu vou para Passo Fundo, ok? E ainda tem mais uma cidade, mas é na volta, que é Mauá, em São Paulo, que eu irei depois de Sorocaba. Mas aí a volta depois eu falo sobre isso mais detalhadamente. Então, gente, é isso. Nossas pesquisas estão aí para quem quiser, tá? Nós estamos aqui entrando em contato com todos os pesquisadores que estão estudando alguma coisa que nos interessa, que seja importante para nós. Nós estamos divulgando na medida em que nós encontramos assuntos que são importantes de passar, nós estamos divulgando. E assim que vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, mandem para mim, para que a gente possa, então, tirar, né? Assim, houve algumas pessoas que perguntaram, não estão conseguindo adquirir o livro, tá? O livro, tá aqui, Roberto Anderson. Vocês entrando nesse blog, robertoanderson.blogspot.com. Deu para ver? robertoanderson.blogspot.com. É porque tá a minha camisa aqui, tá meio clara, aí não dá para ver. Deixa eu tapar aqui. Aí, robertoanderson.blogspot.com. Certo? O paletó assim fica mais fácil de ver. Então, entrando nesse blog, estão lá os livros. Aí clica na capa do livro, o que vai acontecer? Vai direcionar para o portal do Mercado Livre, onde estão os livros sendo vendidos, ok? Então aí você pode comprar pelo Mercado Livre, aqueles que não têm algum dos meus livros, que não estão aqui agora, não, que o Viravolta não pode comprar, que é o primeiro romance, porque ele está esgotado, a gente só vai reeditar no final desse ano. O segundo livro meu é o Afetividade da Educação. Esse Afetividade da Educação, esse tem a vontade para comprar ainda. Se bem que a gente vai estar terminando a terceira edição agora e vamos ter que fazer a quarta edição logo depois do Carnaval. Afetividade na Educação, para quem não tem, é um livro que dá a dica sobre praticamente toda forma de nós entendermos nossos filhos, tá? E nós mesmos, entendemos nossos filhos e nós mesmos. Então ele faz um estudo desde o início do nascimento da criança até a adolescência, certo? Como está sendo chamado agora, para que as pessoas possam entender cada detalhe e errar menos. A ideia é o quê? Não que a gente na educação não erre. Não. A ideia é tentar errar o mínimo possível. Então, lendo esse livro, Afetividade da Educação, com certeza você vai ter muito menos erro na educação do seu filho. Tá? Então, esse é o segundo livro, Afetividade da Educação. Esse tem à venda pelo Mercado Livre e também eu viajando estarei com ele também comigo. Tá? O terceiro livro é Sexo, a Escolha é Sua. Nesse livro, ele dá todas as dicas para nós entendermos todo o desenvolvimento sexual dos nossos filhos. Então é muito importante que nós, porque muita gente tem um receio até de falar com filhos sobre sexo, aquela coisa toda. Com esse livro, você vê claramente que não tem mistério, a conversa tem que existir. E nesse livro dá todas as dicas, não só da criança normal, mas das crianças com transtornos, síndrome de Down, etc., deficiência intelectual, coisas assim. Então, várias dicas sobre isso. O sexo, a escolha é sua. Esse livro já está praticamente terminando, nós vamos ter que reeditá-lo também no segundo semestre de 2019 agora, tá?
Então, o que tem ainda é afetividade na educação, o sexo, a escolha sua já está esgotando. Tá? O quarto livro é o romance, é o livro de literatura, né? Contos, que é O Menino dos Jornais. Esse Menino dos Jornais, nossa, é a minha menina dos olhos, é o Menino dos Jornais. Ele é um livro que aliás, eu amo todos. Eu sou, acho que, o único escritor que faz questão de ler sempre todos os seus livros. Então, esse Menino dos Jornais é interessante porque ele tem 20 contos na primeira parte e 10 reflexões. Nessas reflexões, nós temos quase que várias delas chamam isso de autoajuda, não é que seja autoajuda. Eu não gosto muito dessa história de autoajuda. Mas ele tem ajudado muita gente, várias reflexões. Por exemplo, reflexões sobre o sentido da vida, reflexões sobre a angústia no sentimento amoroso, no relacionamento amoroso. Ou seja, tem uma porção de reflexões que tem realmente dado dicas importantes para que a gente esteja bem. Tá? Então, esse é o Menino dos Jornais, tá? É o quarto livro. E o quinto livro, que hoje é dia 16, me prometeram que amanhã, dia 17, ele já estaria pronto, é Estudo sobre Educação, Inclusão Responsável. Eu vou até entrar em contato com a editora, até que eu li agora que já é amanhã que ele estaria pronto, para que eles me mandem esse livro o mais rápido possível, para eu já viajar para o Rio Grande do Sul com ele. Tá? Então, esse é Estudo sobre Educação, Inclusão Responsável. Nesse quinto livro estão todos os nossos estudos sobre educação inclusiva. Quer dizer, não todos, né? Porque a gente continua, a gente não para, então nós continuamos fazendo diversos estudos. Mas os estudos até o mês passado estão nele, até quando eu mandei para a editora. De lá para cá eu já estou preparando para o próximo livro, que será o sexto livro, não sei quando a gente vai lançar, né? Mas esse quinto livro, então, o primeiro lançamento dele certamente será no Rio Grande do Sul, porque não vai dar tempo de fazer nada aqui nesse mês, já que esse mês de janeiro, esse finalzinho do mês de janeiro, nessas 2 semanas de janeiro, é uma semana de semana pedagógica e uma semana já de início de aulas, onde eu estarei todos os dias acompanhando todos os meus alunos, porque esse início é muito crítico. É o início das avaliações diagnósticas, é o início do entendimento das assembleias de classe, onde nós temos que fazer com que todos os alunos se integrem entre si, e também é o início das mediações dos autistas, dos deficientes intelectuais, etc. Quando os nossos mediadores começam a fazer o maravilhoso trabalho de integrar o aluno especial ao professor e aos colegas. Então, um trabalho de mediação que é muito importante que a gente se lembre. Eu tenho visto muita gente falar da legislação autista, lembrar que todo colégio tem a obrigação de colocar um mediador caso o autista comprove necessidade. Sim, só tem que tomar cuidado, porque quando o mediador faz um trabalho de substituição do professor ou de substituição do cuidador, o autista não se desenvolve. Então, o mediador ele tem que preparar o autista para que o autista não precise mais dele. Então, o bom mediador é aquele que rapidamente se torna desnecessário. Tá? Isso é fato. Então, os nossos mediadores sabem disso e fazem esse trabalho. Essa é a importância do entendimento, quais são os objetivos reais que nós queremos com cada aluno que está conosco. Certo? Isso é muito importante. Volta e meia as pessoas erram porque esquecem quais são os objetivos. Tá? Então, isso é muito importante. Ok, gente? Então, hoje nós falamos sobre esses aspectos, né, principalmente do desequilíbrio hormonal. Daqui a pouco eu vou fazer o upload, vou deixar então tanto no YouTube como aqui no Face para quem entrar depois. E vamos então nos prepararmos para a próxima semana, que é o assunto principal, não que a gente não vai deixar de falar
nem sobre a neurobiologia das doenças mentais, nem sobre a desequilíbrio hormonal. Nós vamos falar as evoluções em cada uma dessas coisas. Mas o assunto principal da próxima quarta-feira será o cérebro cardíaco. Quem já puder começar a pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, ótimo, para que a gente possa ter uma espécie de debate, ok? Aqui. Ok. Silvana está lendo Afetividade da Educação, né? Se mais alguém falou, que eu estava aqui conversando com vocês. Então, gente, aguardo vocês na próxima quarta-feira ou a qualquer momento para que nós possamos, então, bater esse papo. Tá? Lembrando, então, que quem não sabe, que 9 a 22 de fevereiro estarei, então, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, lá em Passo Fundo, nós vamos fazer vários trabalhos de quê? Atualização docente, treinamento parental, orientação adolescente, ou seja, nós vamos trabalhar com aprendizagem com responsabilidade. Quem ainda não fez contato com a professora Elisângela, está aí o telefone dela. O DDD é 54 e o telefone é 991570916. Tá? Então, de 9 a 22 de fevereiro, eu estarei lá em Passo Fundo para fazer essa maratona de treinamento parental, atualização docente, orientação adolescente, tá? Bater papo, mesa redonda, o que vocês quiserem. Entre em contato com a professora Elisângela e vamos marcar. Ok? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira.